Boa noite. A gente vai falar brevemente para vocês sobre um assunto, mas a reunião hoje é de perguntas e respostas. Então nós temos alguns amigos aqui ajudando, aqui do lado Cláudio, aqui do lado Carol. Se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem verbalizar, pode, é só levantar o braço. E se vocês ficarem com vergonha, é só pedir para eles virem, que aí vocês anotam a pergunta no papelzinho, trazem para cá e a gente responde, certo? A gente não, ele. As perguntas fáceis eu até respondo, as difíceis para ele. Eu queria falar sobre aquisições e fusões. Um tema financeiro, né? Para quem é da área. Só que aí a gente vai trazer isso para o lado espiritual. Quais são as aquisições e fusões que nós estamos fazendo? Se eu sou um empresário, eu procuro adquirir bens, patrimônios para minha empresa, né? Ativos, passivos para minha empresa, para ir crescendo financeiramente, prosperando. Trazendo isso para o lado espiritual, já que eu sou um ser humano, também posso adquirir bens para ir prosperando, mas a gente quer falar do lado espiritual. O que é que nós estamos adquirindo de bens espirituais? Não que seja errado adquirir bens materiais, não tem nada de errado nisso. Nada de errado no dinheiro, nas coisas. O errado está em não saber usar. Mas já que a gente quer falar do lado espiritual, quais seriam os bens espirituais que a gente poderia adquirir? Quais seriam as fusões que a gente poderia fazer? Às vezes a gente se casa com a pessoa mais bonita que a gente encontra fisicamente falando, mas de repente essa pessoa não foi uma boa fusão. O casamento às vezes não dá certo, porque a gente não se permite conhecer melhor, dar tempo para se conhecer melhor. Hoje a gente vive um mundo de tanta facilidade que a gente casa, ajunta, amiga, que nome queira dar, vai dar no mesmo em termos jurídicos, de uma maneira muito rápida, sem às vezes se permitir se conhecer. E é importante que a gente dê tempo para se conhecer, porque é exatamente isso que vai fazer toda a diferença no dia a dia. O quanto eu conheço da outra, o quanto eu sei que a outra pessoa é capaz de fazer por mim, o quanto eu sei que a outra pessoa é realmente minha companheira para tudo. Porque companheira para os momentos de intimidade, aqueles momentos alegres, de virar os olhinhos, a gente acha aos montes, né? Mas aquela companheira, às vezes, para estar do lado da gente no momento de doença, quando eu falo companheira, é só vício de linguagem, mas pode ser companheiro ou companheira. Então, aquela pessoa, às vezes, não está preparada para uma tarefa mais difícil que Deus nos coloca na nossa vida. E é importante isso, a gente dá esse tempo. Quando a gente vai comprar um patrimônio para a empresa, seja um carro novo para a frota, computadores, a gente sempre perde um tempo avaliando qual é o potencial de investimento que eu vou ter que ter, qual o benefício que aquilo vai me dar versus o custo. Da mesma forma, a gente deveria olhar, por exemplo, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Essas pessoas realmente têm a ver comigo? Essas pessoas realmente são minhas amigas, meus amigos? É interessante que antes de ser marido ou esposa, que a pessoa seja amigo, para que no dia a dia a gente possa contar tudo, desabafar tudo. Às vezes a gente está casado, mas é um casamento sozinho. A gente não pode contar com o marido, com a esposa, para nada. Eu queria contar uma coisa minha e não posso porque não existe amizade. É importante a gente fazer essa reflexão sobre isso. O que é que a gente está adquirindo em termos de valores morais durante a vida? Chega de papo financeiro e papo espiritual. Vamos fazer a nossa prece para a gente começar a noite de hoje de perguntas e respostas, que eu acho ótima, porque dá a liberdade da gente fazer qualquer pergunta que a gente quiser e a gente vai se respondendo, né, pelo nosso irmão, com base na doutrina espírita. Sendo assim, pedimos a permissão de Deus, da espiritualidade maior, para darmos início à reunião de hoje,
contando com a inspiração desses nossos benfeitores espirituais, para que tudo possa acontecer de uma maneira que alcancemos intimamente cada um de nós com esses conhecimentos salutares e necessários. Sendo assim, Senhor, fazei parte das nossas vidas, iluminando os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. Passamos a palavra agora para Henrique, mas a gente precisa de perguntas. Boa noite a todos. Para quem veio pela primeira vez, a Casa Espírita Manuel Quintão, todas as últimas segundas e sextas de cada mês, nós fazemos esta reunião de perguntas e respostas dentro do tema Doutrina Espírita, e vocês podem fazer, como o Leandro disse, ou oralmente ou através do escrito. Fiquem à vontade, não existe professor nem doutor em espiritismo. Estamos aqui para simplesmente trocarmos algumas informações, algumas ideias dentro da doutrina espírita, e com certeza existem perguntas que não saberemos responder e vamos procurar pesquisar, porque quanto mais nós aprofundamos no estudo da doutrina, mais percebemos o quanto ainda somos ignorantes. E fiquem à vontade, eu sei que muitos de vocês querem falar, têm o desejo, mas têm um acanhamento. Não tenham, solte o verbo, que estamos aqui para dialogar com vocês. Enquanto não chega, eu vou ter que fazer minha propaganda da creche, claro, que essa pergunta ia sair, provavelmente, mas já antecipando, nós estamos adiantando a parte burocrática de documentação, mas graças a Deus está caminhando, e provavelmente em março, da quinzena de março para o final, nós deveremos iniciar o atendimento da parte médica, com pediatria, provavelmente odontologia também, que é um convênio que nós estamos, graças a Deus, firmando com a Universidade Católica. Estão indo, ontem mesmo, segunda e ontem, foram 40 alunos do curso de medicina lá com o professor, ver o local, se encantaram, graças a Deus, estão motivados, e temos certeza que quando dermos início, muitos outros profissionais vão aparecer. Estava faltando, a semana passada, estavam cobrando os formulários de voluntários. Nós trouxemos, na sexta-feira passada, pedi para a Quitéria dar o anúncio, não sei se Quitéria deu, não? É porque também foi no final já, né? Aí não tinha como. Não vamos julgar a Quitéria, né? Mas já se encontra lá as fichas. Quem quiser lá colocar o nome, dizer em que área vai querer ser um voluntário, qual dia, qual período que vai poder ajudar no projeto, as fichas já se encontram na livraria. Já temos várias fichas que já foram preenchidas com vários voluntários aqui, e cada um dentro. Alguém pode dizer: ah, Henrique, mas eu não sou médico, eu não sou advogado, eu não sou isso, eu não sou aquilo outro. Mas se você tem boa vontade, se você quer ajudar, garanto a você que vai ter lugar para você fazer, seja lá o que for. Mas, portanto,
que você dê o seu testemunho, porque a necessidade é grande. Semana retrasada nós chegamos lá, tinham 9 crianças lá visitando a creche, com as mães que foram levar. E eu até brinquei, eu disse, já inaugurou, que eu não estou nem sabendo da quantidade de menino. Mas a comunidade querendo, perguntando, mas vai abrir quando? E disse, olha, tudo tem seu tempo. A gente está fazendo o que a lei manda. Nós não vamos abrir aqui a creche sem a creche estar legalizada do ponto de vista das certidões com os órgãos. Isso é uma coisa muito séria, que não é pela emoção que vamos abrir as portas para atender e depois ocorrer uma fiscalização ou algo parecido e nós vamos ter que responder de forma nenhuma. Então, graças a Deus, as coisas estão andando e esperamos daqui para o dia 15 pelo menos já ter uma certidão provisória para poder termos a condição de darmos início ao nosso trabalho. Feito comercial, vamos agora para a pergunta, né? Ou as perguntas. Como anda o desenvolvimento da creche Manuel Quintão? Respondi agora. E quando vai começar os trabalhos? Já respondi também. Qualquer um pode ser voluntário? Já respondi também. Então, ótimo essa pergunta. Qual a visão do Espiritismo em relação aos transgêneros? Pessoas que desde cedo não se sentem em um corpo adequado. De início, gostaríamos de informar que o Espiritismo, a doutrina espírita, não tem preconceito com nada. Que fique bem claro. Muitas vezes, pode um espírita ou espíritas ter o seu ponto de vista, ter os seus preconceitos e querer, em nome da doutrina, acusar. O Espiritismo não acusa nada, respeita qualquer forma de relacionamento, como qualquer forma de crença. Nós não combatemos a crença de ninguém. Respeitamos. Se você é feliz como católico, continue como católico feliz. Faça o bem. Se você é feliz como evangélico, continue como evangélico. Seja feliz fazendo o bem, procurando melhorar-se como ser humano. Essa questão do sexo, eu me lembro de Chico Xavier, que para nós foi um dos maiores exemplos que essa humanidade já recebeu, não por ser espírita, estou falando do homem, Francisco Cândido Xavier, mas pela obra e pelo exemplo de vida. Me lembra um fato de chegar para ele um homem, um homossexual, e dizer: Chico, eu tenho em torno de 80 parceiros. O que é que você me diz? Ele olhou para o homem e disse: meu irmão, vá reduzindo e procure chegar a um. Ele não condenou. Porque o problema, segundo Odilon Fernandes, um dos espíritos que escreve através de Carlos Bacelli, ele diz que o problema é a promiscuidade, tanto do homem quanto da mulher. Mas se a pessoa tem a opção, a atração pelo mesmo sexo, mas respeita o parceiro, ele vai ter uma vida normal, dentro dos padrões que muitas vezes a sociedade ela acusa, critica, mas ele vai ter uma vida, se ele não tem a promiscuidade,
ele provavelmente pode ser feliz. Às vezes até mais feliz do que um casal, um homem e uma mulher. Porque o problema está exatamente nessa promiscuidade, nessa troca de parceiros, nesse jogo de sedução. Em você muitas vezes ludibriar o outro, enganar a boa fé do outro. Então não criticamos de forma nenhuma, respeitamos, sabemos do conflito que é a criatura renascer, como a pergunta muito bem aqui foi elaborada, nasce com a psicologia, um exemplo, de homem no corpo de mulher ou vice-versa. É um tormento. Nós conhecemos um profissional que nasceu homem, mas era uma mulher perfeita. E conversando com ela, vamos usar ela porque era ela mesmo, ela disse: olha, Henrique, se eu dormir com uma mulher, são duas mulheres dormindo. Ela renasceu, veja, a mente feminina no corpo masculino. Isso aí nós já demos uma pesquisada sobre isso, porque isso é muito complexo, porque geralmente a resposta que dão é que o espírito reencarnou várias vezes num corpo de homem, na hipótese, e quando ele migrou para o sexo feminino, ele automaticamente vai ter esse problema, esse conflito sexual. Isso geralmente é a resposta que nós escutamos por aí. Mas não é só isso. Não é só o fato. Até porque no Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga os espíritos, se os espíritos têm sexo, olha a resposta: não como entendeis. Não como entendeis, porque o espírito ele é assexuado. O corpo que ele toma, ou masculino ou feminino, vai ser de acordo com a missão que ele vem desempenhar na Terra. E Kardec pergunta: mas para o espírito é melhor ele renascer homem ou mulher? Aí os espíritos responderam: vai depender da função que ele vai exercer. Tanto pode renascer como homem, como pode renascer como mulher. E isso está no Livro dos Espíritos. Já outros autores, eles alegam também que o fato da pessoa errar muito no sexo, um exemplo, como um homem, ele errou muito, não soube usar o sexo da forma como deveria ser usado, que não é pecado. Vamos tirar o pecado, muitas vezes, da nossa cabeça, daquilo que nós, há séculos e séculos, viemos aprendendo como se fosse o sexo algo pecaminoso. Não é. É um ato normal, é o que faz com que a humanidade ela continue a existir. O problema está no uso, como qualquer outro órgão que você tenha. Então, muitos autores dizem o seguinte, que pelo fato de você ter errado muito como homem, você renasce como mulher para ser punido. Há essa inadaptação. Isso, alguns autores acham que também há a influência nesse caso, como fosse o erro, a punição. Já outro autor de renome acha, segundo ele, que o espírito, para evoluir para Deus, não necessariamente ele precisa migrar nos dois sexos. Ele pode fazer sua trajetória numa linha só. Como ninguém é o dono da verdade, ninguém pode afirmar, fica as opções para que cada um possa refletir, acreditando que
é muito mais profundo do que isso. Porque você renasce e nós, muitas vezes, percebemos crianças já com todas as tendências. Todas as tendências. Tanto a menina para menino, como o menino para menina. Desde pequeno. Mas e aí? Se não cresceu para se perverter, como é que já se manifesta desde cedo? Então, são questionamentos que eu deixo para vocês aí refletirem. Mas jamais condenar, de forma nenhuma. Respeitar o outro como ele é. Ajudá-lo no que for necessário, sempre. Gostaria de saber o que a doutrina espírita diz sobre a cremação do corpo físico após o desencarne. Tenho muita dúvida sobre o assunto. Obrigado. Em verdade, também a doutrina espírita, ela, como é uma doutrina livre, não impõe, e pelo fato de ser livre e não impor, aí nós nos sentimos na obrigação de dar alguma coisa a ela. O fato de você optar pela cremação ou pelo enterro, o normal, por ir lá para as catacumbas, isso é uma opção do espírito. Porque muitos dizem, mas o Henrique, e se eu for cremado, será que eu vou sentir o calor, o fogo me consumindo? Do mesmo jeito, se você for apegado, você vai sentir o estapurulho comendo. Do mesmo jeito. Então, o interessante é você ir se desapegando antes. Porque ou cremado, ou lá na catacumba, no caixão, se você for apegado, você vai estar do mesmo jeito. Daí que se recomenda é você dar um intervalo para ou a cremação ou para o enterro tradicional, para que dê tempo dos espíritos benfeitores fazerem o processo do desligamento. E isso até o Chico Xavier recomendava, que desse o intervalo em torno de 48 horas para que haja ou a cremação ou o enterro. Uma doutrinação de ficar na gaveta, então família. É verdade. Foi muitos, na própria literatura espírita, existem vários casos, né, do espírito ir junto no caixão. O apego é tão grande que o espírito vai junto e fica dentro, no desespero, lá no buraco da catacumba, ou na gaveta, seja lá onde for, porque todo lugar é ruim, né? Não tem um bom. Um dia desse, uma época, eles ligaram para mim vender no Morada da Paz. Disse que a vista era boa. Eu disse, aonde é que uma vista no Morada da Paz é boa, minha senhora? Não, mas é um lugar especial que o senhor vai. Eu disse, eu quero um lugar especial, pelo amor de Deus. Eu nunca vi vista de cemitério ser boa, para quem está usando, né? Então, o fato da cremação é opção de cada um. Uns, não, quero doar órgãos. Eu posso ser doador, eu vou sentir, olha, é uma caridade. Se você tem algum órgão que seja útil depois que você morre e você puder ajudar, isso é uma caridade que você está fazendo. Mas eu vou sentir. Olha, só em ser uma caridade já há um atenuante, você não vai sentir nada. Porque você está doando para bem. Imagine você doar uma corda para quem não enxerga e a pessoa voltar a ver. Que gratidão essa pessoa não vai ficar. Você doar o coração, um rim, sei lá, o que possa, o que serve também, né? Porque tem que ver também o que é que vai doar, né? Mas se você tem um órgão sadio e vai doar, você não vai sofrer por isso. Você está fazendo um ato de caridade.
existe algum momento espiritual que... como é? Movimento. Existe algum movimento, deve ser, né? Algum movimento espiritual que esteja presente com a epidemia ou Zika, da Zika, né? Eu não sei. Olha, hoje em dia o que a gente mais escuta é falar sobre isso, né? A microcefalia. Várias perguntas, vários questionamentos. Nós demos uma pesquisada na internet, vimos também algumas opiniões de alguns espíritas que respeitamos, e o Divaldo mesmo, ele diz o seguinte, que antes de existir o Zika, a dengue, a chikungunya, já existia a microcefalia. E que deveria-se ter a prevenção, mas não o fato de deixar engravidar, porque a reprodução ela tem que continuar, é o que sustenta a humanidade. Agora, tomar os cuidados que são necessários. Isso é a opinião de Divaldo. Lemos um médico, Ricardo de Bernardi, que é espírita também, é muito conceituado também na área, e é médico, pode falar com autoridade. Ele diz que alguns estudos que a ciência vem realizando, que uma criança quando nasce, quando o cérebro mede 35, geralmente é o tamanho que nasce, uma criança é 35 centímetros. Abaixo disso, é tolerável em algumas pesquisas, de 32 a 37, para se considerar normal. Mas já outra linha acha que a 32 para baixo já é o caso da microcefalia. O que é que ele diz? Que o acaso não existe. Nós sabemos disso. Dentro da doutrina espírita, não existe um acaso. São resgates, na opinião dele, nós também acreditamos nisso, que o espírito que vai renascer nessa condição da microcefalia, não são todas as grávidas que estão grávidas que vão ter um filho nessas condições. Então já prova daí que existe alguma razão, se formos analisar pelo bom senso, pela doutrina espírita, existe alguma razão para que aquele filho renasça naquelas condições. Como muitos renascem em outras condições, mais difíceis até. Aí, o que acontece? Várias hipóteses. Pode ser um resgate do espírito, e esse resgate, vamos dizer, coletivo, porque vários estão renascendo nessas condições, mas aí é um compromisso kármico, entre aspas, do espírito reencarnante. Isso é uma vertente. Existe o fato também de ser para os pais uma oportunidade de muitas vezes sensibilizar, tocar no coração, que muitas vezes o pai e a mãe, entre aspas, são frios, não têm o sentimento, então renasce um filho nessas condições exatamente para poder sensibilizar os pais e modificar os sentimentos. Isso é uma outra vertente. E pode também os pais não terem nenhum compromisso com o espírito que vai reencarnar, mas pela condição, pela bondade, pela moralidade, pelo amor, se comprometerem em receber filhos especiais para poder ajudar no seu processo evolutivo. Porque para nós, na nossa visão materialista, imediatista, é um sofrimento
aquele espírito renascer nessas condições. Para o mundo espiritual, para o espírito reencarnante, é a oportunidade que ele está tendo do resgate. Então são vertentes que podem estar associado a essa epidemia que está ocorrendo. O que não quer dizer que todas as que estejam grávidas vão ter que receber o filho nessas condições, de forma nenhuma. A cada um segundo as suas obras. Agora, o interessante, como diz, é você ter a prevenção, ter o cuidado. Mas se você não estiver na sua programação de receber um filho numa condição dessa, você não vai receber. Você não vai. Mas se tiver, vai chegar de uma forma ou de outra. Chega até você. Então, não é o fato agora das mulheres, não posso mais engravidar. Imagine se todas as mulheres fecharem as portas. O mundo espiritual, o que tem de espírito para reencarnar, não é brincadeira. É como diz Divaldo, olha, o negócio não está fácil do outro lado não. É fila. Aí doutor Inácio diz, tem que mostrar o currículo para reencarnar. Porque está difícil. Então, se as mulheres fecharem as portas, com certeza vai repercutir na própria humanidade. Mas ter, lógico, o cuidado, ter o bom senso. Se nós líamos uma entrevista com uma moça de 21 a 23 anos, que nasceu com microcefalia, e quando nasceu o médico chamou o pai e a mãe e disse, olha, sua filha não vai sobreviver, vai durar de dias a meses, mas não tem solução, ela vai morrer. Pois veja o que é o amor. O pai e a mãe que não tinham recursos, tinha que dar medicação, se mobilizaram, aí ajudou os parentes, ajudou os vizinhos, ajudou isso, ajudou aquilo outro. O amor, doando o amor, essa criança foi crescendo, hoje é formada em jornalismo e tem uma vida, entre aspas, normal. E ela disse, eu fiz jornalismo para poder defender aqueles que nasceram como eu e não teve condições de se defender. Graças a meu pai e minha mãe, estou aqui, formada, exercendo minha profissão, muito bem resolvida. Mas se meu pai e minha mãe tivessem optado pelo aborto, eu não estaria aqui. Então, como Chico Xavier dizia, os filhos excepcionais só são confiados às grandes mães, às grandes mulheres. Só a essas é que são confiados, porque tem a condição de amar, tem a condição de se superar. Hoje eu vi na Band News uma menina de 17 anos em Goiânia, abortou, porque ela foi fazer Exame. Existe até uma lei que estavam querendo passar, né, não é isso, para autorizar, no caso da microcefalia, o aborto ser autorizado. Estava tramitando, mas não tem nada resolvido. E sabemos que, segundo a doutrina espírita, a vida sempre. Porque se chega aos nossos braços, à nossa casa, um filho nas condições que chega, para chegar não foi por um acaso, existe uma razão de ser. O acaso não existe. Muitas vezes já existe a programação no mundo espiritual para isso. Há todo um preparo para que no momento certo a criança chegue. E pode ser sadia, como pode vir com alguma deficiência ou alguma lesão. E muitas vezes, segundo os espíritos, o pai e a mãe estão ligados
ao caso. Aquelas condições, muitas vezes, foi o pai e a mãe, que no passado, não como pai, como mãe, mas no relacionamento que tiveram, desviaram. E o espírito se desgovernou. Então solicitam no mundo espiritual a oportunidade para poder reparar o erro cometido. Estamos vivendo uma época de muitas dificuldades em todas as áreas: profissional, amorosa, humanidade, comportamental. Isto tem a ver com a evolução do homem. O porquê de tudo isso? Já que Deus prega o amor, a solidariedade e a fé. Bem, dividirei em duas perguntas. Primeiro, estamos vivendo uma época de muita dificuldade, verdade. Isso tem a ver com a evolução do homem? Não, tem a ver com a pouca evolução do homem. Porque se nós fôssemos evoluídos, não estaríamos passando pelo que estamos. Agora, pela nossa imperfeição moral, natural, que a Terra passe pelo que está passando. Todo esse conflito é como se fosse uma panela de pressão a ponto de explodir. Mas quem faz a Terra somos nós. Se cada um de nós, dentro da nossa casa, do nosso lar, fôssemos criaturas do bem, do amor, da honestidade, da paciência, da tolerância, o mundo seria outro. Mas como é que anda a nossa casa? Como é que anda, como aqui na pergunta, os relacionamentos? E aí nós podemos fazer um gancho com o que o Cristo disse: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não enxergas a trave que está nos teus. Porque quando nós partimos para o relacionamento, geralmente na dificuldade do relacionamento, nós acusamos o parceiro ou a parceira. Nós somos inocentes. Toda a culpa é dele ou é dela. Toda a culpa. Ah, eu acabei porque eu não suportava mais fulano ou beltrana. Ele não me compreendia ou ela não me compreendia. Ele fez isso ou ela fez isso. E você nunca fez nada. Aí eu pergunto: o que é que você está fazendo na terra? Você já tem asas? Era para estar no céu. Mas nós não assumimos a responsabilidade e a parcela que é nossa. E é muito mais fácil acusar o outro. Gente, nós estamos vivendo uma época que está aí. Quem liga uma televisão, quem liga um rádio, quem lê um jornal, quem lê uma revista. A corrupção é algo gritante. Aí nós perguntamos: mas será que a corrupção só está no nível superior? Só está em quem governa o país, quem é responsável pelo Congresso, quem é responsável pelo Senado? Não. Quantas corrupções nós não fazemos diariamente? Vou dar um exemplo, alguns exemplos. E estou falando aqui não é para acusar ninguém não. Cada um que bote a carapuça na cabeça, como eu vou botar também na minha. Mas um guarda nos para. Eu estou com o documento vencido. Olha lá. O guarda chega: o senhor sabe quanto custa isso? Quanto é a multa? Sei não. É 700, 800, 900. Aí o que é que você faz? E não tem um jeitinho não? Quanto é que você tem?
você paga. Seja 10, 20, 50. Eu já soube casos, não estamos aqui criticando os policiais de forma nenhuma. Estou falando corrupção geral. Não estamos aqui acusando a quem quer que seja, pelo amor de Deus. Mas caso da pessoa tá errada, não tinha um dinheiro na hora, e a pessoa chegou, então vá no caixa, eu vou lhe seguindo, você saca e me dê. Isso é um tipo de corrupção. Aí vamos para a nossa casa. Quem já ouviu falar aqui de jacaré e macaco? Já ouviram? Ninguém? Meu Deus, aqui é o céu. Só tem santo. Macaco, aquele negocinho que na energia de dar 400 e dá 40. O que é isso, gente? É corrupção. Eu estou lesando a companhia elétrica. Não é verdade? Isso é uma forma de corrupção. Vamos mais para frente. Você chega num local, a entrada é X, aí você chega do lado, olha, se eu cortar isso aí eu te dou tanto. Paga e passa na frente de todo mundo. É uma corrupção também. Você chega numa loja, vai comprar a loja, o senhor quer com nota ou sem nota? O que é isso? É corrupção também. Isso é generalizado. Agora, para o bem ou para o mal, nós estamos assistindo. Vocês, a maioria aqui deve ter Netflix. Não tem? Aí um dia desse eu botando lá, procurando, aí vi lá, Capitais do Delito. Aí eu disse, Capitais, eu vou ver que danado é isso. Aí, são 20 episódios de um repórter inglês que viaja o mundo nos pontos turísticos e ele vai lá para ser roubado. Olha só, e mostrar como é que se rouba. Gente, assistam. Estou fazendo propaganda que eu não ganho nada com a Netflix. Mas é uma coisa que chama tanta atenção. E eu disse, meu Deus, eu pensei que só era no Brasil, mas é no mundo todo. Ele bota uma câmera no botão. No botão da camisa é a câmera. Uma outra é no óculos, uma outra é numa ponchete, e vai uma equipe dando suporte a ele, a paisano. Só vou contar um episódio que foram Rio de Janeiro, Nova York, Espanha, China, Índia e por aí vai. Esse homem desce no Rio de Janeiro no período de carnaval. Tá ele lá, eu disse, meu Deus, eu comecei a orar por ele, mas é gravado, né? Eu disse, meu Deus, o que é que esse homem vai voltar? Ele desceu, aí foi lá para Copacabana, no calçadão, aí disse, olha, isso ele fala, e é traduzido, né? Porque ele é inglês. Ele diz, nossa equipe aqui presenciou que existem alguns ladrãozinhos aqui na praia, vamos montar para ver se a gente pega um. Aí botou o óculos escuro, se arrumou todinho, a equipe se posicionou por trás das cadeiras, e ele vai lá com toda a pinta de turista, porque é isso que ele tem que fazer, que é para o pessoal saber que ele é turista e ser roubado, né? Aí ele começou a olhar para cima e sentou na cadeira. Não deu 2 minutos. Chegou um. O senhor pode segurar a minha camisa, que eu vou dar um mergulho, é rápido. Aí ele, ok. Quando ele disse ok, que o rapaz saiu, já tinham levado a manchete dele. Aí a câmera volta para mostrar para quem está assistindo como foi o roubo. Enquanto o outro chegou, já havia um por trás, já tinha levado, que era o comparsa. Só que quando a pessoa volta, ele faz, ó, um minutinho, eu fui roubado. Aí o cara, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu fui roubado.
E aí chega a tradutora e explica que é um programa, tal, e se ele aceita dar entrevista. Aí ele aceita, aí faz um sinal, já vem o outro com a ponchete e devolve. Aí tudo bem, ele faz amizade com o ladrão. E diz, olha, eu queria que você me ajudasse. Aí o ladrão, como? Ele fez, eu queria ir pular o carnaval e que você fosse para filmar por trás. Porque nada melhor que a gente estar com um ladrão no meio dos ladrões. E aí o ladrão foi. Acreditem, roubaram, ele botou a carteira do lado de fora, dando 2 dedinhos. Acreditem, roubaram ele e a câmera não pegou quem foi. No carnaval, no Rio. Ele lá, roubaram e ninguém viu quem foi quem roubou. Aí ele vai para o táxi. Ele disse, olha, em toda parte do mundo eu sou roubado no táxi. Todos os países. Vamos ver se aqui vai ser diferente. Aí começou a conversar com o taxista. Oh, Rio, mulheres mais bonitas do mundo. Não sei o quê. Para lá o Cristo Redentor e tal. E quando parou a corrida, uma corrida que custava 17, ele pagou quase 40 para começar. E quando ele deu 50, o taxista fez, no, errado. 5. Ele fez, não, eu dei 50. Ah, não, você deu 5. Aí ficou 55. 55, vem a tradutora que estava fora acompanhando. Aí disse, olha, isso é um programa. Me explicou. Aí foi entrevistar o taxista. E aí ele disse, o que eu faço? Isso eu faço diariamente, esse golpe. E como e o senhor não é pego? Ele fez, nunca fui pego. Porque a pessoa, quando chega aqui, fica tão encantado com as coisas que acredita mesmo que deu uma nota errada. E eu já ando com a nota de 5 no bolso. Pego a dele, boto no bolso e puxo a falsa. A falsa que eu digo, o valor, os 5 reais. Aí ele fez, mas isso não é roubo? Ele fez, não. Nós dizemos aqui no Brasil que isso é o jeitinho brasileiro. Gente, a gente ria assim, mas é muito sério. Isso foi no mundo todo, em Nova York. Os perfumes lá, tudo falsificado. Na Índia, um tapete que vendeu dizendo que tinha 1000 anos, o tapete não tinha um mês de fabricado. Absurdos. Mas esse processo de mudança que nós estamos vivenciando, esse expurgo, é realmente um processo, mas é um processo lento. Porque a terra não vai mais suportar isso. É corrupção em todos os setores. Então, compete a nós, como espíritas principalmente, ou como cristão, seja lá a crença que tenha, que nós não venhamos a nos corromper também. Porque senão vamos estar contribuindo para que o mundo e o Brasil, principalmente, que é o nosso país, esteja passando pelo período que está. Porque se nós não combatermos dentro de nós a corrupção, nós não podemos acusar quem quer que seja. Porque nós também somos corruptos. Em vários graus. Uns menores, outros maiores. Mas aquele que tira uma bala de um supermercado, um bombom, seja lá o que for, ele está lesando também. Aquele que rouba energia está lesando. Aquele que compra um policial está lesando também. Então precisamos compreender que o problema não só está nos outros não, está em nós também. E precisamos combater urgentemente. Custe o que custar, doa o que doer, mas não se vender, como eu escutei antes de ontem, de um médico me dizer, Henrique, o que é que o dinheiro não compra? O dinheiro compra tudo, para quem não tem caráter. Porque quem tem caráter não se vende. Pode ser o dinheiro que for, mas não se vende. Mas é isso que nós estamos vivenciando. Mas podemos mudar. A partir do momento que nós compreendermos que nós somos o primeiro a realizar essa mudança. E a segunda parte, já que Deus prega o amor, Deus não prega o amor, Deus é amor. Quem prega somos nós. E muitas vezes pregamos e não fazemos, e não sentimos. Deus é amor, somos filhos do amor. Agora, entre você pregar o amor e você ser amor, a diferença é grande.
Como foi a preparação a nível plano espiritual para o início da realização da codificação? Minha gente, olha, se eu for responder isso aqui, essa pergunta agora, tem mais aí? É coisa de horas, porque como foi preparado no mundo espiritual para a codificação vir, isso são horas. Mas, resumidamente, vamos dizer que o Cristo entregou a Kardec a responsabilidade de trazer para o mundo a doutrina dos Espíritos, que é um divisor de águas. Lógico que antes de Kardec vieram outros espíritos preparar o caminho, como vieram antes do Cristo preparar o caminho para o Cristo. Então o Cristo, quando partiu, disse que ia enviar o Consolador prometido, e em verdade enviou, que é a doutrina dos Espíritos. Mas isso levaria aqui mais de 1 hora, com certeza, para poder relatar. Por que o Brasil é definido como pátria do Evangelho? Isso é um livro de Humberto de Campos, que tem o título Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa é a proposta do mundo espiritual para o Brasil. Não quer dizer que hoje sejamos. Mas, se formos observar, o Brasil é o país aonde a maioria das religiões, das crenças, das seitas, das doutrinas, eles se relacionam com um certo respeito. É um país onde o povo, apesar do sofrimento, apesar de todas as dificuldades, mas é um povo ainda resignado. É um povo, você vê quantas calamidades ocorrem, você vê aquele povo que perdeu o pouco que tinha, que não era quase nada, e mesmo assim diz, fazer o quê? É levantar a cabeça, pedir forças a Deus para construir de novo. Então, a proposta do mundo espiritual para com o Brasil é que realmente o Brasil seja essa pátria do Evangelho. E a responsabilidade é toda nossa. Não que os outros países não tenham as condições, mas só que, é como diz um escritor, o Espiritismo nasceu e morreu na França e reencarnou no Brasil. Se você chegar na França e perguntar quem foi Kardec, poucos sabem. No entanto, aqui no Brasil, o Espiritismo, e principalmente depois da vinda de Francisco Cândido Xavier, foi que o Espiritismo tornou-se mundialmente conhecido. Não só pela mediunidade dele, mas pela vida que ele exemplificou. O Espiritismo é uma religião não na acepção da palavra. Porque se você for no dicionário e ver o que é religião, ele coloca que religião tem que ter hierarquia, tem que ter dogma, tem que ter ritual, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. O Espiritismo não tem nada disso. Na definição do que é o Espiritismo, no livro que é o próprio título, que é o Espiritismo, Kardec coloca: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo espiritual. Dizer que o Espiritismo é uma religião, estaremos engessando. Ele tem o aspecto religioso. Mas o termo religião, na acepção da palavra, ele não se enquadra. Tanto é que o Espiritismo são tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. E, no dizer de alguns pensadores, o Espiritismo é a ciência do infinito. Tanto é que Kardec coloca que o Espiritismo deve marchar lado a lado com a ciência. Se em algum ponto a ciência provar que o Espiritismo está errado, que deixe esse ponto e siga a ciência. Só que até hoje a ciência não provou nenhum ponto que o Espiritismo esteja errado. Pelo contrário, o que há anos atrás já foi revelado através das psicografias, hoje a ciência está comprovando. Como são analisados os sonhos pela ótica espírita? É o desdobramento durante a noite do sono. Quando nós dormimos, o espírito se desprende do corpo físico e entra em contato com esse mundo que é o mundo de origem, que é o mundo espiritual. Então é muito natural
quando dormirmos, nós sonharmos com parentes que já desencarnaram, conversarmos com ele, ouvir recado, orientação. Muitas vezes somos perseguidos e voltamos para o corpo e acordamos sobressaltados, porque no sonho estávamos sendo perseguidos, e estávamos mesmo. Muitas vezes, quando nós nos desprendemos, aqueles inimigos nossos, entre aspas, do passado, há um reencontro, há a cobrança e quer pegar mesmo. E onde é o refúgio? O corpo. Como também você pode dormir, se preparar bem, e quando se desprender, você ir trabalhar e ajudar, e em outras regiões, de acordo com o seu merecimento, de acordo com o seu passaporte, você ir para, como visitante, a determinadas regiões que estejam, vamos dizer, um palmo acima da onde nós hoje nos encontramos. Mas geralmente tem. Agora a câmera leva atrás para frente. Dizem que a depressão é uma doença da alma. Certo. Geralmente é esse desprendimento que se dá do espírito durante o sono. Dizem que a depressão é uma doença da alma. Como devemos educar a alma para ficar curada da depressão? Geralmente, toda doença que nós somos portadores são desequilíbrio da alma. A grande maioria, para não dizer todas, mas a grande maioria são desajustes do espírito, que de alguma forma repercute no corpo físico. A depressão, interessante, é uma das grandes calamidades que hoje vivenciamos na Terra. Milhares de pessoas sofrem desse mal. Mas alguns espíritos dizem também que a depressão, muitas vezes, é a criatura que não saiu de si ao encontro do outro. É aquele que se fecha no seu universo e não enxerga ninguém além de si próprio. É incapaz de ajudar a quem quer que seja. É incapaz de mover qualquer esforço para tirar alguém de uma situação, suprir muitas vezes o momento do outro de querer falar e você não se permite ouvir. Então, o que falta às vezes em nós é a alegria dos outros. Aí nos tornamos criaturas depressivas. Nos tornamos criaturas dependentes de medicação química. Quando, se nós saíssemos de nós ao encontro do outro, se nós fizéssemos com que nossas mãos trabalhassem, muitas das criaturas que sofrem de depressão seriam curadas. Quando você começar a trabalhar em benefício do outro, fazer o outro feliz, no sentido de você poder dar sua contribuição, você ser útil, isso aí não tem remédio que pague e que cure. Mas geralmente, observem que as pessoas depressivas, elas são muito elas. É a sua dor, é o seu sofrimento, como se ninguém no mundo sofresse. Aí perguntaram a Chico Xavier: Chico, o que é que eu faço para vencer minha obsessão? Ele fez: olha, trabalhe, mas trabalhe mesmo até você cair duro, que o obsessor não aguenta. Porque enquanto você estiver trabalhando, sua mente está ocupada. Agora, se você está em cima de um sofá, pensando na vida, com certeza, onde diz casa vazia,
É a oficina do diabo. Então, se nós estamos, pode ver, ele disse, olha, nunca vá, isso é a orientação de Chico. Se você estiver se sentindo triste, se você estiver se sentindo abatido, nunca vá para um sofá nem para uma cama. Pega uma vassoura e vá varrer, que o obsessor não aguenta. Porque você está trabalhando, você está com a mente ocupada. E você com a mente ocupada, você fecha as portas. Agora, a criatura passa das 24 horas, 14 pensando, 15, 16. Vai sair como, gente, em cima de uma cama? Vai viver num psiquiatra, num psicólogo, recebendo medicação. Quando, na verdade, bastava apenas que você doasse um pouco de si próprio. Ah, mas eu acho que eu sou o mau sofredor. Não é não. Mas não é mesmo. A gente não sabe o que é sofrimento, não. Então, aqueles que estejam meio tristes, meio deprimido, meio abatido, queixoso, nós vamos lhe dar um remédio. Anote aí, viu? Não esqueçam não. Creche Manuel Quintão. Vai curar a mazela de vocês. Quando chegar lá, começar, dar banho no menino, tira o piolho do menino, vai ensinar o menino a isso, vai ensinar o menino aquilo outro, vai fazer um curso disso, vai fazer... Gente, o obsessor não fica não. Ele não vai ter campo. Eu falei aqui para vocês, não sei há quanto tempo, se faz 1 mês, 2 meses, de um caso que aconteceu na creche, de uma senhora que entrou lá há 2 dias sem sair da cama, sem falar com ninguém, que o irmão levou, não disse aqui. Ontem eu perguntei ao amigo meu que estava presente, e foi ele que gravou o testemunho dela, eu perguntei, e a nossa amiga? Ele falou, Henrique, está curada, mandou a foto dela, no meio de não sei quantas crianças, voltou a dar aula, nem parecia mais que a mulher era a mesma. Isso aconteceu na creche Manuel Quintão. Ela foi para lá, carregada nos braços, sem falar e sem comer. Saiu de lá, disse que estava curada. Uma luz bateu nela e envolveu ela. Ontem eu perguntei, Júnior, e aí, Júnior? É a nossa amiga. Ele mandou na mesma hora pro zap para mim. Olha como é que ela está. O riso aqui no meio de não sei quantas crianças na escola. Ele fez, Henrique, está curada. Então, não gaste o dinheiro de vocês com Rivotril, com esses calmantes. Nem vão para cima da cama. A receita já está dada. Chama-se trabalho. Na creche Manuel Quintão. E se você quiser realmente ficar curado mesmo, querer virar um santo, procure outras atividades depois da creche Manuel Quintão. Claro. Para poder você realmente se libertar. Não tenham dúvida. Trabalhe em benefício do próximo. Cura qualquer doença. Infelizmente, é chegado nosso horário. Ficaram isso aí, foi? Dando. Vai ficar para o próximo mês. Já vou guardar. E na última sexta, se Deus quiser, iremos dar continuidade às perguntas. Boa noite a todos e muita paz. Prazer. Vamos elevar os pensamentos ao alto, buscar boa sintonia espiritual com os nossos benfeitores, agradecer pela noite que estamos vivenciando. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que nos concede na noite de hoje, de aqui nos encontrarmos unidos e reunidos em teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela assistência boa e amiga dos nossos benfeitores espirituais que nunca nos faltam. Que possamos retornar aos nossos lares com o propósito de sermos cada dia criaturas melhores do que somos.
Sendo assim, em teu nome, em nome de Deus, com a permissão de Manuel Quintão, nosso dirigente maior e toda a sua equipe espiritual, devolvemos a palavra ao nosso amigo para que ele possa dar a primeira parte por finalizada na tua santa e divina paz. Encerramos na noite de hoje a reunião de perguntas e respostas e daremos continuidade aos demais trabalhos. Agradecemos a todos.